Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, estamos aqui com vocês para falar através do canal O Reino em Pauta, a poderosa palavra de Deus. Queridos, muita gratidão a todos vocês pelo carinho, pela atenção às palavras, às mensagens, às reflexões matinais. Que Deus abençoe você e a tua família de forma tremenda. Nós estamos falando, queridos, sobre um tema muito importante, que é a revelação das 7 igrejas do Apocalipse. Meus amados, na última reflexão, nós falamos sobre Sardes, né? E viemos então ali descrevendo desde da igreja de Éfeso até Sardes, e a última reflexão então é sobre Sardes. Amados e queridos irmãos, é aquele tempo impressionante que Deus fez, aquele tempo em que houve o remanescente, aquele tempo, amados irmãos, em que houve um trabalhar poderoso de Deus, ali pelo século XVI, quando Martim Lutero foi levantado para fazer a reforma. E por falar em reforma, hoje é 31/10, é o dia da reforma. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu lar, a sua família, que possamos, queridos, rever os princípios da igreja e viver a realidade da vida prática da igreja. Glória a Deus. Então, em Sardes, houve um remanescente. Em Sardes, Deus levantou pessoas, amados irmãos, para recomeçar. Deus está sempre recomeçando. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ser um instrumento do recomeço de Deus. Deus quer recomeçar. Ainda hoje, não importa o que esteja acontecendo em nosso mundo, em nossa nação, não interessa. O que importa é que Deus está querendo fazer um recomeço a partir daquele que crê. Se você crê de todo o coração no Senhor, se você crê na palavra do Senhor, Deus quer te usar como instrumento, amados irmãos, do remanescente. Deus quer que você seja o remanescente. A igreja de Deus está em pé por causa de Deus na vida dos seus remanescentes. Existe um homem e uma mulher sempre se colocando à disposição do Senhor para fazer a sua vontade. Então, aprove o Senhor, queridos, através deste canal, levar a vocês uma palavra de edificação acerca da revelação das 7 igrejas. Por que estou falando tanto sobre Apocalipse nesses últimos tempos? Porque esta é a última hora. Este é o tempo do fim. Então é muito oportuno falar palavras como essa. E também eu e você podemos nos localizar na visão da igreja. Eu disse que as 7 igrejas representam 7 etapas, 7 tempos, elas são reais, é verdadeiro as 7 igrejas da Ásia, porém, queridos e amados irmãos, ainda tem a questão de relacionar a igreja de hoje, né? A nossa comunidade, o nosso povo, a igreja de hoje, os santos de hoje, representam, amados irmãos, a igreja. E eu quero que você se localize em todas essas igrejas onde você está. Quando você estiver ouvindo, amados irmãos, todas as reflexões, você vai falar, puxa, olha, aqui eu estou, eu preciso mudar aqui, eu preciso, porque Deus está falando. E neste momento, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a igreja em Filadélfia. Igreja em Filadélfia está no livro de Apocalipse, o capítulo 3 e o verso 7. A seguir diz assim, ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro e que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que dizem ser judeus e não são, mas são mentirosos. Fareis que se prostre aos seus pés e reconheçam que eu os amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr a prova os que habitam na terra. Venha em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa.
Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o meu nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, é muito forte ler essa palavra, é muito forte, muito tremendo poder liberar um pouco dessa palavra aos meus amados irmãos. Como eu vinha falando, a última igreja foi Sardes. Em Sardes, então, houve o manifestar de Martinho Lutero, escrevendo ali as suas 95 teses e colocando sobre a porta do templo, e houve um mover de Deus fantástico também. As perseguições se multiplicaram. Amados irmãos, e Sardes passou por uns maus bocados, exatamente porque nasceu ali a igreja protestante, nasceu ali, irmãos, o novo tempo. A Bíblia foi aberta às pessoas, as pessoas começaram a ler a Bíblia e a entender, né, e a entender o que estava escrito. Foi isso que aconteceu com Martinho Lutero, dele transmitir às pessoas essa palavra revelada. E Sardes, então, passou por uma grande luta, mas uns poucos vencedores, remanescentes, haviam em Sardes, e é com esses remanescentes que Deus fez um recomeço. Amados e queridos irmãos, e agora nós já estamos no quê? Já estamos falando de Filadélfia. Filadélfia tem um grande significado. Meus amados, Filadélfia significa amor fraterno. Você sabe o que significa amor fraterno de Filadélfia? É amor para um irmão, ou amor de irmão, né? É esse amor entre os santos, é esse amor que nos une, é esse amor, queridos, que nos conforta, que nos consola, é o amor de Deus revelado no interior de cada um de nós. É o amor do Senhor dentro de você, batizando você com amor. Então, Filadélfia é a igreja do amor. Também Filadélfia é a igreja vencedora. Pode ter certeza que Filadélfia é a igreja vencedora. Se nós lermos cuidadosamente os versículos da igreja de Filadélfia, irmãos, e nós atentarmos com diligência, nós vamos poder entender se somos vencedores ou não. Então, Filadélfia trata-se do amor. O amor está revelado, explícito, amados, é no maior símbolo do mundo. Qual que é o maior símbolo do mundo, símbolo cristão do mundo? Qual é? A cruz. A cruz é o maior símbolo. Em todo lugar que você vai, irmãos, existe a simbologia da cruz. A cruz é a revelação clara e nítida, primeiro, do amor de Deus para com o homem na terra. É Deus vindo do alto para a terra. Amados, a verticalização da cruz é a revelação de Deus manifestando, de Deus vindo, de Deus amando, de Deus enviando seu Filho através da verticalização da cruz. Mas não parou aí. Deus veio. O Filho, Senhor Jesus Cristo, fez um trabalho, irmãos, de revelação. Ele revelou o mistério de Deus na terra. Ele se revelou. Cristo Jesus revelou Deus. Deus foi revelado através de Jesus Cristo. E agora, com a revelação de Deus, através de Jesus Cristo, nasce o quê? Nasce, amados irmãos, a horizontalização da cruz, que é outra madeira. Essa madeira aqui, ó. Primeiro Deus veio, agora coloca essa madeira aqui, tornou-se uma cruz. É interessante isso, né? Essa horizontalização, eu já até um dia preguei sobre isso no canal, é a revelação clara de Deus sobre o amor de Deus na vida dos santos. O amor de Deus na vida do homem. E do homem, o amor de Deus no homem, para com a humanidade. É esse amor fraterno, é esse amor real, sincero, que tem sumido da vida das pessoas. Isto é Filadélfia. Por isso que eu chamei a igreja de Filadélfia de igreja vencedora. Eu tenho certeza que os santos vencedores estão em Filadélfia. Literalmente em Filadélfia. Se eu e você não nos acharmos em Filadélfia, precisamos rever. Precisamos nos consertar, precisamos voltar para Deus, porque a igreja de Filadélfia é a igreja do arrebatamento.
Está claro, depois eu vou estar falando sobre isso. Então, meus amados, vamos pensar um pouquinho sobre a igreja de Filadélfia, né? Sardes agora enfrenta um grande problema, Sardes enfrenta divisão, Sardes enfrenta descontentamento, tristeza, briga, problema, perseguição, mas agora temos um novo tempo, agora é o tempo de Filadélfia. Então o remanescente de Sardes se tornou Filadélfia. O remanescente de Sardes eu posso chamar de 5 virgens prudentes. Posso relacionar Mateus 25 com a igreja em Sardes. Então sobrou 5 virgens prudentes. Essas 5 virgens prudentes agora pula de Sardes para Filadélfia. Então em Filadélfia, as 5 virgens prudentes, elas são ativas. As 5 virgens prudentes têm o ganho de realidade e elas vivem a realidade de Filadélfia. Portanto, Filadélfia, queridos, é algo muito importante, muito sério, eu e você pensar com muita diligência acerca dessa igreja. Mesmo porque, conforme vai passando os dias e nós estamos no final dos tempos, então a Bíblia diz que o amor de muitos ia esfriar, a Bíblia diz que as lutas, as perseguições iam se multiplicar, e isso está acontecendo. Filadélfia é um tempo difícil, é um tempo muito complicado. E eu preciso entender com você, no espírito, Filadélfia. Para isso, eu vou gastar pelo menos mais duas ou 3 reflexões para falar, concluindo Filadélfia. Queridos, o que eu quero que você entenda é que você foi chamado para a Filadélfia. Não importa onde você reúne, não importa quantos anos você reúne, ou se tem 20 ou 30 anos de cristão. Importa que você precisa entender, se entender com Filadélfia. Você precisa se acertar com Filadélfia. Você precisa viver Filadélfia. Tá certo? Vamos orar e amanhã eu prossigo então com Filadélfia. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por este momento. Fica conosco, Deus, abençoando a cada um dos nossos irmãos aqui no canal O Reino em Pauta. Eu quero te glorificar, te bendizer por cada um, ó Deus, e pedir a tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe, um beijão no seu coração e até amanhã.